Otávio Frasson, mais uma vez aqui na Farmácia Barbosão para falar de um suplemento que certamente você já ouviu falar, a arginina, conhecido pelo seu poder de vasodilatação, certo? Bom, a arginina, caso você não saiba, ela acaba estimulando a hipófise, aumentando a secreção de um hormônio de crescimento. Sim, ela vai auxiliar na sua produção hormonal também. Isso explica por que o seu uso está vinculado com as ações que favorecem a queima de gordura e o aumento do desenvolvimento da massa muscular, a famosa hipertrofia. Só que de modo geral, eu vou entrar numa parte mais técnica explicando como que a arginina funciona no nosso corpo, para depois trazer na parte do exercício. Na parte durante o exercício físico, enquanto ocorre a desnaturação das proteínas, o nosso organismo produz uma grande quantidade de amônia. O aumento na concentração de amônia, por sua vez, acaba produzindo um aumento de um lactato sanguíneo, ocasionando uma fadiga muscular, que é quando a gente sente aquela queimação durante o treino, aquele músculo ardendo. A arginina e a ornitina convertem essa amônia em ureia, 30 vezes menos tóxica do que, de fato, a própria amônia, diminuindo assim a fadiga muscular. Esse aminoácido ele pode ser produzido pelo nosso corpo, porém, em recém-nascidos e em certos casos de saúde, a produção pode não atender às necessidades mínimas. E quando eu falo em certos casos, a gente está falando no máximo do desempenho esportivo, onde o nosso corpo não está habituado e está acostumado ao alto estresse oxidativo, e é por isso que nós, atletas, utilizamos bastante. Por isso que a arginina é um aminoácido semi-essencial. O nosso corpo até produz, mas a gente precisa de uma concentração a mais para ter um nível ainda maior de performance. Ela é uma proteína que realiza uma série de funções fisiológicas. É um precursor conhecido de gás óxido nítrico, o famoso NO2. A arginina é um aminoácido que o corpo acaba não produzindo naturalmente. Portanto, é importante consumir alimentos ricos em arginina, e aí entra a suplementação para você ter ainda mais de forma abundante. Uma das funções dos alimentos que acaba trazendo é a uva, devido à sua oclusão e sua restrição de óxido nítrico também na formulação, assim como a beterraba. A arginina é necessária para a realização de muitos processos fisiológicos. Esses processos fisiológicos incluem desde a sua produção hormonal até o aumento do hormônio do crescimento, a remoção de resíduos e toxinas do corpo e até o aumento do sistema imunológico. Porque a arginina acaba se tornando um precursor de óxido nítrico, ela acaba sendo responsável pela vasodilatação e muitas vezes usado até por um suporte na sua função sexual, mantendo seus níveis saudáveis. Pronto. Falei de modo até um pouco mais rápido para vocês entenderem como que de fato funciona a ação da arginina no nosso corpo, visto que ela entra nessa produção e conversão do óxido nítrico, fazendo com que o fluido de sangue e toda a sua cadeia de oxigênio flua mais fácil pelas células do corpo, células musculares, pelas veias, pelo seu fluxo sanguíneo e chegue mais fácil em determinadas regiões do corpo. E agora eu vou explicar como que na parte do exercício físico ela aumenta demais o nosso desempenho e favorece, no caso, o aumento do ganho de massa muscular. Quando a gente está falando do treino de resistência, a gente sabe que nós sentimos o pump muscular. Você está treinando e o pump naquela região, vamos supor bíceps, você vai sentir seu bíceps maior e mais cheio. Quando a gente faz a suplementação da arginina, a gente está aumentando toda essa demanda que eu acabei de explicar para vocês no aumento da secreção de hormônio de crescimento, aumento da ação de antioxidante no nosso corpo, aumento do fluxo sanguíneo no nosso corpo e aumento da capacitação de óxido nítrico e oxigênio nas nossas células musculares. Em outras palavras, é como se a gente fornecesse para a célula do nosso corpo uma capacitação maior para absorver mais nutriente, mais oxigênio, mais toda a restrição de óxido nítrico, aumentando os níveis de ATP, aumentando a hidratação celular e fazendo com que o fluido de sangue que normalmente iria chegar naquele músculo chegue com mais abundância, mais facilidade e levando mais nutrientes do que o normal, caso você não estivesse fazendo a utilização da arginina. Aí vem a espessura do calibre das veias, visto que está indo mais nutrientes de uma única só vez em determinado grupo muscular que você está treinando, e quando você está treinando um grupo muscular, o sangue vai
vai com mais precisão naquela região e com mais intensidade, a fim de manter aquelas células daquela região corporal sempre hidratadas e sempre com todos os nutrientes necessários para que você mantenha o grau de capacitação de treino que você está gerando naquela célula muscular. Então o seu corpo ele entende que aquele grupo muscular está sendo machucado, está sendo massacrado, vamos levar mais sangue, vamos levar mais nutriente naquela região, porque a gente vai precisar dar conta daquele grau de esforço que aquele grupo muscular está fazendo. E aí quando você põe arginina, você potencializa essa entrega de nutrientes, fazendo assim com que você tenha após treino uma boa recuperação, com que você diminua a ação de ácido lático no seu corpo, com que você diminua as toxinas do seu corpo e fazendo com que você aumente o processo de absorção de carboidrato nas suas células, proteínas, aminoácidos no caso, até mesmo a creatina, caso você tenha fazendo suplementação, que não deve ficar sem suplementação de creatina, inclusive tem vídeo também falando sobre creatina, entra na aba de creatina aqui no site da Farmácia Barbosão e você vai ver eu falando sobre ela, e aí você vai ter a sua vascularização aparente devido a essas relações. E também, como dito no final, estudos mais recentes demonstraram a função sexual melhorada com o uso da arginina, visto que o fluxo sanguíneo é intensificado no corpo todo, principalmente nos vasos cavernosos. Então não perde tempo, garanta a sua arginina com a melhor matéria-prima que você vai encontrar no Brasil, aqui na Farmácia Barbosão.